No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem na Palavra de Deus. Os que creem na Palavra de Deus. Porque quem crê na Palavra de Deus é sábio, é inteligente, é racional, usa uma fé inteligente, porque sabe que a palavra que vem da boca de Deus sempre traz coisas novas, preciosas, e muito mais do que isso, traz vida. Olha só o que o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Olha só o que ele fala pelo Espírito de Deus. Olha só o texto. Ele disse: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Você pode entender isso como uma frase, uma palavra assim, cheia de interpretação, cheia de beleza, né? Cheia de uma literatura bem bonita que faz a pessoa gostar. Uma palavra bonita. Mas não. Essa palavra é verdadeira. É a palavra verdadeira. Por exemplo, você que está me assistindo nesse exato momento. Quantas pessoas nesse mundo mataram, destruíram outras pessoas, acabaram com seus casamentos, seus relacionamentos, por causa de uma palavra. Uma palavra. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento diz, realmente, eu falei uma palavra para o meu marido, eu falei uma palavra para a minha mulher, pronto, o casamento nosso acabou. O amor evaporou por causa de uma palavra. Uma palavra, minha amiga e meu amigo, é como uma fagulha de fogo, pode colocar uma floresta incendiada, pode incendiar uma floresta, mas também uma palavra pode ser como uma gota de mel na boca, uma boca seca, amarga, e que faz suavizar o seu interior. Mas a palavra que vem da boca de Deus, quem não observa, quem não entende, ou quem não quer entender, ou quem não busca entender, é louco. É considerado para Deus, é considerado como louco. Porque Deus está dando o melhor que Ele tem, que é a sua palavra. E a sua palavra carrega o Espírito dele. Jesus é o Verbo, ou a palavra que se fez carne. Então, quando nós bebemos da palavra de Deus, nós bebemos de Deus, nós bebemos do Espírito de Deus, nós bebemos do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, a pessoa que sente uma tristeza imensa, a pessoa que tem uma depressão, ela tem tudo aos seus pés, às vezes não tem nada, mas tem uma depressão que faz o seu nada se tornar maior ainda, né? Então a pessoa tem uma depressão desgraçada, e na depressão ela vê vultos, ouve vozes, ouve palavras de quem? Ela não sabe quem, porque não há ninguém ao seu redor. Mesmo assim, num quarto escuro, ela ouve aquela palavra: se mata de uma vez, acaba com isso, vai descansar, morra e descanse. Por um lado tem essa palavra satânica, diabólica,
que fica insistentemente batendo nessa tecla. Acabe com a sua vida, dê um fim nisso, se joga debaixo do trem, você não vai nem sentir dor, se joga do edifício, etc. Enfim, essa palavra diabólica leva as pessoas que estão gemendo, que estão nos limites do sofrimento, justamente da alma, porque é a alma que julga a palavra, que aceita ou não aceita a palavra. Mas também, por outro lado, tem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem jeito para você, sim. Por exemplo, nesse momento, você que nos assiste, eu venho aqui com a palavra de Deus, como mensageiro da palavra de Deus, para dizer para você que há solução para você, sim. Há pessoas que dizem, a medicina diz, para você não tem mais jeito. O mundo diz que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito, sim. O que é impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa difícil demais para Deus? Então ele trabalha com a palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra que vem ao encontro da nossa alma, que alegra a nossa alma, que sustenta a nossa alma, que traz esperança para a nossa alma, que traz fé inteligente para a nossa alma. Então, o rei Salomão disse, as palavras suaves são como favos de mel. E falando em favos de mel, puxa vida, dá vontade de até comer um favo de mel agora, nesse momento. Eu estou sentindo água na boca nesse instante. Porque favo de mel, você sabe que é uma coisa deliciosa. É algo extraordinário. Então, as palavras suaves e as palavras que Deus tem trazido para os sofridos, aflitos, como você que está me assistindo agora. A palavra é suave como favo de mel na sua boca, porque há esperança para você. Eu estou aqui para dizer que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Ele não mudou a maneira de ser. O que Ele era, Ele é e será sempre. Ele é o mesmo. Quer dizer, Deus não muda como a moda faz mudar as pessoas. Não. Deus é o mesmo, é imutável, não muda nunca. Então, o caráter de Deus no passado é o caráter de Deus hoje e o caráter de Deus amanhã e sempre, eternamente. Então, o que Ele fez com a palavra que deu vida àqueles que estavam mortos, que uma vez profetizada fez nascer carne, tendões, carne, pele, naquele vale enorme de ossos secos. E se transformou, aquele vale de ossos secos se transformou num exército forte e poderoso, o exército do Deus vivo. Talvez, minha amiga, meu amigo, talvez você seja um osso desligado, dividido, separado completamente dos outros ossos. Mas para Deus tem jeito, porque só a palavra dele, a palavra profética dele, faz juntar os ossos secos, cria, então, tendões, carne, pele, e mais, sobretudo, ele fala e a fala dele faz acontecer, vir o espírito da vida, e aquele morto que não tinha mais esperança nenhuma, se faz uma nova pessoa, uma nova criatura. E é a palavra de Deus que faz isso, amiga e amigo. É a palavra de Deus. Tem jeito para você. Olha, presta atenção, eu faço um desafio com você neste momento. Eu faço um desafio com você neste instante, você que tem depressão. Você vai vir amanhã, ou vai vir na sexta. Se não acontecer nada nessa reunião na sua vida, eu deixo de pregar o evangelho. Vamos ver se a palavra de Deus é verdadeira. Vamos provar a palavra de Deus, vamos testar a palavra de Deus. Vamos ver se essa palavra, a palavra que nós vamos trazer para você, vai ser como favo de mel para fazer dar saúde aos seus ossos, para
trazer de volta a alegria que você tinha antes de ter a depressão. Porque você não nasceu com depressão, não é verdade? Ninguém nasce com depressão, mas a depressão vem com o mundo, com a crueldade desse mundo. Mas não importa a crueldade desse mundo, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus faz restaurar a vida daqueles que creem nas suas promessas, na sua palavra, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Eu faço uma prova com você nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão. Se não acontecer nada na sua vida, você pode desistir, você pode seguir o seu caminho e deixar de ouvir a palavra de Deus. Porque essa coragem de fazer esse desafio, isso é coisa do Espírito Santo, é porque ele nos dá a certeza, a convicção de que você não será frustrado, você não será decepcionado. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Pois é, minha amiga e meu amigo, eu queria que você, para comprovar, para testificar o poder da palavra de Deus, só o testemunho da Beatriz, você vai ouvir agora o que aconteceu com ela, porque ela era uma pessoa depressiva, ela vivia na mais profunda da depressão. Olha só o que aconteceu na vida dela apenas com a palavra, só a palavra, apenas a palavra. Por favor, rode aí. Meu nome é Beatriz, eu sou autônoma e eu nasci num lar desestruturado. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e eu fui criada pela minha avó. Nesse ambiente, eu não conhecia o amor, o carinho. Então, eu me tornei uma criança agressiva. Eu tinha uma carência. Eu achava que se eu tivesse meu pai e minha mãe comigo, ou pelo menos a minha mãe, eu não ia ser tão triste. Eu tinha muita tristeza dentro de mim. E eu tentei preencher essas tristezas com várias coisas, com amizades, com festas, com momentos. Aos 10 anos de idade, eu tentei a primeira vez o suicídio. Eu peguei uma faca e eu decidi que eu ia enfiar essa faca em mim, porque eu entendi que não valia a pena viver. No momento em que eu ia fazer mesmo, a minha avó chegou, daí eu parei. E a dor foi aumentando, ela não diminuía, eu podia tentar o que fosse. Então, dos 14 para os 15 anos, eu tentei a segunda vez o suicídio. Tomei os remédios que a minha avó usava para controlar pressão, e esperei morrer. Cada vez que eu tentava morrer e não conseguia, a dor aumentava. E o pensamento de morrer, ele permanecia a todo momento. Então eu pensava, eu tenho que me matar de alguma maneira. Era uma voz, eu pensava que minha mãe não me quis,
O meu pai não me quis. A minha avó não me queria, ela deixava claro que eu não fazia diferença na vida dela. Então, não tinha um sentido eu estar viva, eu ter nascido. Eu comecei a tentar me preencher com pornografia. Aí eu me viciei em pornografia, eu viciei em masturbação, virou um vício. Eu fiquei viciada mesmo e depois eu comecei a furtar, fazer pequenos furtos para suprir uma necessidade ou outra pequena. E depois virou um vício também, furtar, porque eu furtava pela adrenalina. Eu tive depressão de maneira profunda, era uma tristeza profunda. Às 3 da manhã, todos os dias, desde os 9 anos de idade, eu acordava com vontade de chorar e eu sentia que tinha alguém ali próximo a mim. Eu comecei a ouvir músicas depressivas, porque elas me deixavam... parecia que aquela pessoa que estava cantando, ela me entendia. E essa pessoa, ela sempre dizia, se mata nas músicas dela. Não tem jeito, era o que eu entendia. E aí eu andava na rua, já andava, a qualquer momento eu ia me jogar debaixo de um carro. Até que um dia eu realmente tentei. Daí o carro parou nos meus joelhos, o homem ficou muito nervoso comigo, falou, sai daqui, sua louca, porque você vai acabar com a minha vida. Aí eu pensei, caramba, mas ele falou que eu ia acabar com a vida dele, era só ele acabar com a minha, era só isso que eu queria. Eu era uma pessoa definitivamente morta. Eu não, na verdade, se eu estivesse sorrindo é porque eu estava me imaginando morta. Eu imaginava como seria lindo o meu corpo num caixão. Eu ouvia uma voz me dizer que o melhor dia da minha vida, que as pessoas iriam reconhecer que elas tinham errado comigo, seria o dia da minha morte. E eu achava que morrer, apesar de que eu tinha ouvido falar de Deus, eu achava que morrer era chegar até lá e pronto, acabou a dor. Eu falei para Deus, falei, olha, eu sentei numa pedra, eu falei, olha, se você existe, você não vai com a minha cara. Mas em algum lugar, se você existe, tem alguém que te serve de verdade. Eu fui em várias denominações, assim, eu não frequentava, mas eu olhava nas pessoas e eu queria ver Deus nelas. Na religião espírita, rapidamente eu percebi que as pessoas não viviam. Na igreja católica, eu fui católica, eu me ajoelhava para as imagens, e eu pedia para aqueles santos me ajudarem, mas eles nunca me responderam. Eu pedi para Deus, eu falei, olha Deus, se você existe, eu não tinha mais respeito com ele. Se você existe, o Senhor tem alguém em algum lugar do mundo que busca e te obedece. E esse sinal foi um convite para vir até a igreja. Nunca tinha ouvido falar da Universal, nem do Bispo Macedo, nem de nada que eu conheço hoje. Me falaram assim, olha, tem jeito para você. Foi a primeira vez que alguém me disse que tinha jeito para mim. Sempre era tristeza, era sempre palavras ruins, mas ela disse para mim, tem jeito para você. Se você obedecer a Deus, Ele vai mudar a sua vida. Para mim, não houve questionamento na minha cabeça. Eu falei, tem jeito? Então eu vou obedecer. E eu decidi obedecer o que aquelas pessoas estavam falando, porque eu vi Deus nelas. E o pastor fez a reunião e a obreira já tinha me avisado, olha, Deus vai falar com você hoje. Eu falei, tá, vamos ver, né? Se Deus aí, faz tempo que eu falo com ele, até agora nada, mas vamos lá. Aí eu fui, o pastor falou assim, olha, você tem uma vida que você não quer, que ela não serve. Você tem tentado jogar ela fora, por que você não pega ela e não coloca no altar? Aí eu falei, pra mim é agora. Vem aqui na frente, eu fui e cheguei e falei para Deus, eu falei, olha, se você está aqui, como Ele está dizendo, então eu entrego minha vida na sua mão. É só me dizer o que é para fazer, que eu vou fazer. Dentro de mim veio a certeza que Deus existia sim e que Ele ia me ajudar. Então eu me apeguei com essa certeza e eu passei a fazer as correntes, a vir nas reuniões e a obedecer o que era ensinado. Mas uma pessoa veio e me orientou e falou assim, olha, você precisa se batizar nas águas, porque está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu falei, salvo do quê? Falou, não, que sua alma um dia, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. A salvação é essa. Falei, não, eu não quero ir para o inferno, então eu vou me batizar. Aí fui lá, me batizei nas águas. Quando eu saí, eu falei, mas espera aí, eu já fiz tantas cerimônias, já fiz tantas coisas lá na religião que eu era, essa não pode ser mais uma cerimônia. Então eu saí de lá conversando com Deus. Falei, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele já tinha virado Senhor para mim. O que o Senhor quer que eu faça? Me diga, é só falar. E ele começou a falar na minha cabeça, aquilo foi incrível para mim.
Na minha cabeça veio, para com isso, as mentiras que eu falava, às vezes que eu era agressiva com as pessoas, às vezes as músicas depressivas que eu gostava de ouvir para ficar mais triste ainda. E todas aquelas coisas, ele falou, para com isso, pornografia. Na verdade, a pornografia ela já nem vinha mais na minha cabeça. Ele falou para mim, para com isso, começa a ler a Bíblia. Começa a assistir os programas da igreja, em vez de assistir essas coisas que você gosta de assistir, esses filmes com cenas fortes. Começa a me ouvir. Eu falei, mas se o senhor está me dizendo é agora, o senhor existe, eu vou te obedecer agora. O bispo que fazia a reunião, ele falou assim, olha, enquanto você não tiver o Espírito Santo, você não tem o selo. E o Espírito Santo, ele é poder. E ele vai te dar o poder para você chegar até o céu. Eu tirei o foco de vencer nesse mundo e coloquei primeiro o foco em chegar até Deus de verdade, em ser salvo. Para mim, aquilo não foi um si. Falou, vem aqui na frente, você que quer o Espírito Santo. Eu fui para pegar e pronto. Eu já sabia que ele estava ali. Então eu fui, cheguei lá na frente e falei, olha, meu Deus, eu vim aqui para buscar essa força que ele prometeu aqui, que esse pastor falou. Eu quero ser sua filha de verdade e eu quero ter poder para nunca mais sair da sua presença, nunca mais te perder. E pensar no Senhor e nas coisas do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o principal na minha vida. E aí o Espírito Santo entrou dentro de mim, naquela hora. Foi uma certeza muito grande. Foi uma certeza, olha, lembra de quando você passou por essas situações? Eu estava com você. Foi tudo para você chegar até aqui. E aí veio uma alegria muito grande. Não tinha mais pesar o meu passado. Não tive pai, não tive mãe. Que isso importa? O tempo todo ele estava comigo. E agora eu sou dele e ele é meu. Então, a partir daí, eu coloquei a minha vida toda em torno de servir a Deus, de ganhar almas. Naquele dia, o que está escrito na Bíblia, ele se cumpriu na minha vida. Eu fui, sim, uma pessoa que ressuscitou através do batismo com o Espírito Santo. Porque, até então, a história da Páscoa, para mim, a história da ressurreição de Jesus, era só uma história, como uma história qualquer que se lê num livro. Mas, a partir dali, eu entendi que Deus era um ser que existe, palpável dentro de você, que ele altera a sua mente, ele altera o que você sente, ele influencia na sua vida. E não é apenas uma história, uma ideologia, alguma coisa assim, ele é alguém que existe. E ele trouxe uma vida para dentro de mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida foi restaurada, foi tudo refeito. Eu sou uma pessoa que é casada e muito bem casada, não tenho problemas no meu relacionamento, tudo a gente resolve à base da conversa. A minha vida financeira já não é mais de miséria, né? Eu tenho uma vida que Deus prometeu, né? Eu tenho paz, tenho tranquilidade, eu tenho uma família estruturada, eu tenho tudo o que eu desejava e que eu não via uma possibilidade de alcançar. Mas o principal que eu tenho é que eu não sinto dor na minha alma. Minha alma é feliz, ela tem esperança e a certeza de que quando eu morrer ou se Jesus voltar, eu vou com Ele. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem Ele não dá para fazer nada. Não dá nem para levantar de manhã, colocar o pé na rua, não dá. Porque Ele me guia, Ele me leva a todas as direções, é Ele que me leva. Se tá bom, se tá ruim, não importa. Aqui, humanamente falando, se o Espírito Santo estiver comigo. Magnífico testemunho seu, Beatriz, extraordinário. Mas o que me chama mais atenção, Beatriz, é que muito além da sua inteligência, sua capacidade de raciocinar, de pesar, de avaliar as coisas, pesar o mal, pesar o bem e provar, verificar se realmente existe o bem, e se esse bem existe, então tem que acontecer na sua vida, essa inteligência é muito valiosa. Porém, não é tudo, porque eu tenho visto muitas pessoas inteligentes, intelectuais, pessoas muito inteligentes, mas são pessoas pedantes, orgulhosas, são pessoas arrogantes. E esse tipo de gente não consegue ouvir a voz de Deus. Você, Beatriz, além de inteligente, o que é mais precioso em você é a sua sinceridade. Você é o que é, sem máscara, sem maquiagem. Isso é que agrada a Deus. É a pessoa que é pura,
pura, embora ela seja pecadora, mas ao mesmo tempo ela é pura de espírito, de alma, porque ela é sincera diante de Deus e ela faz provar a palavra de Deus. Você foi comprovar se a palavra é verdadeira, hoje você está aí dando esse testemunho magnífico, maravilhoso. Mas esse testemunho não é só para você, não, é para que todos os que estão sofrendo e são sinceros, embora sejam inteligentes, mas a inteligência não basta, não basta. Porque os maiores incrédulos são inteligentes. Mas os sábios, os maiores sábios, são aqueles que são humildes para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, agora eu queria que você, se esse testemunho da Beatriz não convence você, não fala com você, se Deus não fala com você através dele, pelo menos você vai ver mais um testemunho quando esse rapaz estava dentro de uma solitária, e dentro dessa solitária, porque ele tinha feito que era mal, perverso, ele estava sendo punido, ele era um pecador assumido, mas naquele momento ele apelou para a palavra de Deus, e olha só a resposta de Deus, do Altíssimo Deus, para a vida dele. Vamos assisti-lo. Meu nome é Michel Andres, tenho 41 anos, venho de uma infância conturbada. Meu pai e a minha mãe eles eram divididos. O meu pai ele era evangélico e a minha mãe ela era espírita. Já vinha da minha avó, isso era uma herança da minha avó, que minha avó era benzedeira. E a minha mãe, então, ela começou a trabalhar na área da quimbanda e da umbanda. Eu fui entregue aos encostos logo que nasci. Eu fui entregue aos encostos. Vim descobrir isso mais tarde, na pré-adolescência, quando o próprio encosto manifestado contou o que é que tinha sido feito na minha infância para mim mesmo. Na verdade, a separação ocorreu por causa da traição por parte da minha mãe. Meu pai descobriu essa traição e preferiu se separar. Havia uma situação muito difícil na época. Me recordo que eu tinha 4 e 5 anos de idade, quando meu pai foi embora de casa. Eu estava, na época, praticando o espiritismo, estava sendo preparado para ser no candomblé Ogã. Eu era cambone e estava sendo preparado para ser Ogã. Já estava desenvolvendo a minha mediunidade. Foi passando alguns anos, além de trabalhar com o espiritismo, eu comecei a me envolver com drogas. O fato de eu me envolver com drogas foi justamente porque quando nós voltamos para o estado de Mato Grosso do Sul, a minha mãe ela se envolveu com o tráfico de drogas. E ela começou a traficar, influenciado pela minha mãe dentro do espiritismo e do tráfico de drogas, eu me tornei um usuário e também um traficante. Foi o período que minha mãe faleceu, ela faleceu num acidente, traficando, levando drogas, ela faleceu num acidente, o que me levou a uma formação de quadrilha. Os anos foram passando, me tornei maior de idade e como na formação de quadrilha eu conheci as penitenciárias. Eu fui preso, minha primeira prisão foi por furto e uma tentativa de homicídio. Aí fui parar na penitenciária de segurança máxima. Usuário de droga, espírita e traficante e agora também usado pelo mal para praticar um homicídio. Foram umas sentenças que acumularam mais de 86 anos de condenação. Anos continuou se passando, eu saí do presídio e continuei na vida do crime. Usando drogas, entorpecentes, eu conheci uma jovem que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. E olhou para mim e disse que o Deus dela ia mudar a minha vida. Ela disse para mim que, ainda que você não acredite em você, o Deus que eu sirvo acredita, eu vou lutar por você. E o meu Deus vai mudar a sua história. Eu dei risada a princípio. Meu pensamento em relação à igreja, no princípio, era aquela questão que é muito falada, financeira. É um bando de ladrão. E quando eu conheci essa jovem começou a me mostrar que era diferente. Ainda que eu não dava crédito, eu vinha com ela, frequentava com ela. E o fato de eu frequentar com ela, eu comecei a conhecer mais da Igreja Universal. Eu comecei a entender que não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que eu pensava. Frequentando as reuniões, eu vi que não era aquilo que eu pensava, que eu tinha aquela imagem da Igreja Universal. Eu era foragido da justiça, eu era procurado. Eu devia alguns processos que eu não tinha sido nem sentenciado ainda. Na porta da minha casa eu fui recapturado pela justiça. Eles me encontraram
e me prenderam, eu voltei para o presídio novamente para pagar aquilo que eu já devia no passado. Fui mandado morar num alojamento, numa cela sozinho, me colocaram sozinho numa cela, porque o presídio ainda estava poucas pessoas, estavam começando a chegar pessoas lá. E eu me vi numa situação difícil, complicada, porque a esposa na rua, um filho recém-nascido na rua, morando de aluguel, sem ter condição de se manter, eu preso sabendo que eu ia ficar pelo menos 4, 5 anos preso ali. E eu questionei com Deus. Eu fui debater com Deus. Eu peguei uma Bíblia que ela tinha me dado e eu comecei a ler a Bíblia e falei para Deus, falei, se o Senhor é o Deus dessa Bíblia, esse Deus que tanto falado nessa igreja, que tanto que ela falou para mim, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu tenho certeza que o mundo modernizou com a sua ciência, porque é escrito, a escritura é isso. Mas o Deus de Israel, ele não envelheceu, então eu quero ter esse contato contigo. Ele falou para mim assim, você se lembra quando você estava com a minha serva e você, lá dentro da minha igreja, você cantava um hino e falava para mim, sonda-me, Senhor, me conhece, usa-me, quebranta o meu coração, transforma a minha vida e me enche, até que me se ache somente a Ti, então usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu estou falando contigo, eu sou o Teu Deus e eu quero Te usar aqui nesse lugar. É um novo nascimento. Eu entendi que tudo aquilo que eu tinha experimentado até aquele momento não valia nada. A minha vida tinha sido uma vida de fantasia, de fachada. Eu não conhecia nada de Deus. E o Espírito Santo mudou tudo na minha vida naquela noite. Eu posso dizer que foi a melhor noite da minha vida. Eu tinha paz dentro de mim. Eu tinha certeza que, por mais que eu ficasse preso 1, 2, 3, 4, 5 anos, aquilo ia passar. E que eu ia sair dali e que a minha vida já estava transformada. Que aquilo ali não era nada. Grade, muro, prisão, não fazia sentido mais na minha vida. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas começaram a se reunir, se aproximar de mim e perguntar o que estava acontecendo. Por que eu estava sorrindo e eu estava preso naquele lugar, longe da minha família, da minha casa. Eu comecei a falar de Jesus para essas pessoas. E o trabalho começou a se tornar um trabalho forte lá dentro. Quando os pastores vinham, era uma alegria imensa para nós. Nós, os internos, nos reuníamos, sabíamos que aquele dia ia ter o culto da Igreja Universal Reunião. Nós lavávamos o pátio cedo, arrumávamos cadeira para os pastores, para eles chegarem e convidava todas as pessoas que estavam no presídio a participar daquela reunião. Foi passando 1 ano, 2 anos, e cada ano que passava foi mudando a lei e foi me beneficiando. Nossa sentença de 86 anos começou a se reduzir. Foram diversos requerimentos para a justiça e ela chegou a 21 anos em 2015. Quando ela chegou a 21 anos em 2015, eu consegui a minha liberdade. Sou profissional, como disse no princípio, na área de horticultura orgânica. Faço parte do grupo do presídio, do NP. E a minha satisfação hoje é poder ir na porta dos presídios nos finais de semana para falar para as pessoas, para as famílias, que existe um Deus que muda a história de uma pessoa quando ela realmente faz uma entrega, quando ela quer uma mudança de vida. E eu agradeço a Deus, primeiramente agradeço a Deus porque Deus me deu uma companheira, uma mulher de fé na minha vida, e agradeço a Deus pela Igreja Universal. A Igreja Universal na minha vida é difícil falar com palavras. É a minha vida. Eu posso dizer assim, é a minha vida. Eu me encontrei aqui e é aqui que eu quero ficar até o dia que o Senhor recolher dessa terra. Eu acordo de manhã cedo, eu oro nas madrugadas, eu oro de manhã e eu agradeço todo dia o Espírito Santo por Ele estar na minha vida. E peço para Ele a direção para que eu possa durante o dia andar e fazer aquilo que é agradável a Ele. Porque hoje, se eu tenho uma certeza na minha vida, através do Espírito Santo, a certeza da salvação. Que quando terminar esse testemunho, essa gravação, se o meu coração parar de bater, eu tenho a certeza da salvação da minha vida. O Espírito Santo, Ele é tudo para mim. Ele é tudo.
investimento. Já parou para pensar no poder desta palavra? Investir significa dedicar tempo, atenção, recursos. É se esforçar ao máximo para que algo importante aconteça. Quarta-feira, aprendemos que o maior investimento que um ser humano pode fazer é cuidar da sua alma, pois ela é eterna. O que é mais importante? Sua alma ou seu corpo? Porque o corpo vai morrer. Você pode tratar dele, pode pintar, pode fazer o que você quiser, ele vai ficar por aí. Mas a sua alma não. Ela vai viver eternamente. E só você pode decidir o destino da sua alma. E nesta quarta-feira, vamos continuar investindo neste bem tão valioso. Participe da Noite da Alma, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Olha, eu queria chamar a sua atenção para esse próximo testemunho da Elaine. Essa jovem senhora, você sabe, mulher é mulher. Mulher, você sabe, a mulher normalmente é vaidosa, tem cuidado com o seu corpo, a sua aparência, com muita justiça. Porém, imagine quando uma mulher contrai uma doença na pele, em que ela não tem jeito de esconder, a não ser cobrir todo o seu corpo. Pois bem, a Elaine tinha uma doença incurável, mas para Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que subiu, que saiu do túmulo para cumprir, fazer cumprir a sua palavra, a sua promessa, ele a curou. E vamos ver o testemunho dela, por favor. Meu nome é Elaine, eu cheguei na Igreja Universal com vários problemas de saúde. Eu sofria de uma incontinência urinária e um problema na pele, que formavam-se bolhas de água, né? Elas estouravam, infeccionavam e eram muito próximas uma das outras, exalavam um mau cheiro. A minha família, ela começou a procurar ajuda na medicina, né? Porém, os exames, eles davam negativo, não conseguia descobrir a causa. Nós não sabíamos que ela vinha de um problema espiritual, né? A nossa família foi vítima de um trabalho de macumbaria. Então, após nós buscarmos pela medicina sem conseguir nenhuma solução, nós começamos a ouvir o conselho de outras pessoas que falavam assim, olha, procura uma casa de espíritos, procura uma mesa branca. Então, eu cheguei a fazer uma cirurgia espiritual para ver se conseguia eliminar o problema da incontinência urinária, porém eu não tive nenhum resultado. E aquilo foi me causando um sentimento de angústia e de depressão, porque eu via a minha família buscando pela minha cura e eles foram perdendo os recursos financeiros, né? Porque um falava assim, olha, vai em tal lugar, faz tal coisa. Então, eles se desfaziam de algum bem, de algum imóvel, para poder me beneficiar, para ver a minha saúde. Então, chegou um momento que eu não conseguia ter solução, então eu falei assim, nossa, para que eu estou viva? Melhor seria que eu morresse, porque eu só estou dando dor de cabeça. Então, assim, eu sentia muita vontade de morrer, eu sentia muito vazio, né? Eu chorava assim por nada, eu trocava a noite pelo dia, né? Eu não dormia à noite porque eu tinha muitos pesadelos. E eu levantei de manhã cedo com os lençóis grudado na pele, indo tomar banho, e uma moça, uma membro da igreja, tinha ido atender a minha irmã em casa, era uma manicure. E aí ela viu o estado que eu estava e perguntou para a minha irmã, falou assim, o que a sua irmã tem? Né? Aí a minha irmã falou o que estava acontecendo comigo, tudo. Aí ela falou assim, olha, eu vou numa igreja que, poxa, eu vejo milagres extraordinários, eu já vi até um paralítico andar. Quando ela falou isso assim, eu parei na hora, eu falei, como assim um paralítico andou? Ela, não, eu vi, o rapaz chegou na cadeira de rodas e ele saiu andando.
Eu falei, não, se um paralítico andou, eu posso ser curada, né? E aí ela falou algo assim que eu não me esqueço até hoje. Ela falou assim, olha, Jesus está vivo, ele é o mesmo, ele continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia no passado. Aí eu falei, eu tenho que ir lá. Então, quando eu cheguei na igreja e que eu vi aquelas mesmas entidades que eu servia, que eu apresentava as oferendas, ali desmascaradas pelo poder de Deus, para mim foi um choque. Aquilo foi um choque, eu falei, eu não acredito que eu estou dedicando a minha vida para essas entidades, servindo essas entidades, e são justamente elas que estão me destruindo. E aí eu já saí de lá, já com aquela paz, com aquela leveza, e já consegui dormir. Dentro de uma semana as feridas tinham secado, a incontinência urinária tinha desaparecido, e aquela paz tremenda que eu senti. Eu comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, né? E eu sempre falava para Deus na minha oração, falava assim, meu Deus, eu vi o que o Senhor fez por mim, tudo, eu vejo os pastores, os bispos falando que o Senhor existe, tudo tal. Aparece para mim, eu quero te conhecer, né? E comecei a buscar. Aí eu me lembro que eu participei de uma reunião no domingo de manhã. Aí o bispo Macedo, ele pregou aquela passagem sobre o oleiro e o vaso, onde ele explicou sobre quando o vaso é consertado com cera, e explicou a respeito da sinceridade, que para Deus você não tem como você se esconder. A gente buscando o Espírito Santo, ele falou assim, é você que quer fazer uma aliança com Deus, você vai entregar toda a sua vida. Aí eu fui lá na frente. Eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo, de madrugada, fazendo propósito com Deus, tudo tal. E eu falei, eu vou fazer uma aliança com Deus nessa manhã. E ali eu passei a buscar o Espírito Santo. E foi naquele momento que ele desceu, que ele selou, aí foi aquela alegria. Foi aquela alegria total e completa, sabe? Dentro do meu coração. E imediatamente aquela sede de passar o que eu recebia para os outros. Foi instantâneo. Eu queria sair da reunião já falando para as pessoas, falando, não, você tem que conhecer Jesus, você tem que saber quem Ele é, você tem que ter uma experiência com Ele. Então, a partir dali, pronto, mudou. Hoje, eu digo assim, que a minha vida é uma vida de muita paz, sabe? A paz que o Espírito Santo traz, ela se estende para todas as áreas da minha vida. Então, no meu trabalho, onde eu coloco a mão, Deus abençoa, Deus prospera. Sou casada com um homem de Deus também, temos paz na nossa casa, né? Então, é uma outra vida. Eu entendo, eu fico imaginando a dor daquela pessoa que se afasta. Porque a pessoa viver sem o Espírito Santo, sabe, ela sente aquele vazio na alma dela. Então, assim, o Espírito Santo, para mim, hoje, ele é a minha razão de viver. Eu não vivo sem ele. É preferível a pessoa morrer a estar sem o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. A palavra de Deus não muda, não pode voltar para ele vazia. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não interessa as condições, se a pessoa merece, se ela não merece, se ela está pagando uma penitência, se é o destino dela, o karma dela, coisa nenhuma. Isso é conversa fiada para boi dormir. O que acontece é o seguinte, a palavra de Deus acontece na vida dos que creem. Você crê? Você tem crido, às vezes, na palavra do médium, você tem crido na palavra do Espírito, da entidade, do santo, do guia. Mas o que tem resolvido na sua vida? Pense, pese, avalie, faça um balanço da sua vida para que você venha, então, despertar e dar uma chance para ouvir pelo menos uma vez a palavra de Deus e obedecer.
você vai ver que a sua vida vai mudar. Quer dizer, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não impõe que a gente seja perfeito, que a gente seja santinho, não. Para que a gente seja abençoado, para que a gente conquiste as bênçãos dele. Ele não faz questão se você é pecador ou não, mas Ele faz questão da sua fé. Isso não tenha dúvida. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. Não é porque somos santos, não. Porque santo não tem ninguém. Todo mundo peca. Eu peco, tu pecas, minha mãe pecou, meu pai pecou. Enfim, todo mundo peca. Agora, a diferença está justamente naqueles que creem, aqueles que acreditam naquilo que Deus falou. E quando você não acredita no que Deus falou, você é o pior pecador da face da terra. Pior pecador. Agora, quando você dá uma chance para Ele, ó Deus, eu nem sei se isso existe. Pode falar de você, eu não sei se você existe. Mas se você existe, conforme aquela menina falou, se o senhor está em qualquer lugar, está me vendo aqui, então me dá uma resposta. Quer dizer, uma franqueza, uma sinceridade, uma pureza. E é isso que Deus quer de você e de todos os que estão sofrendo. E às vezes você está sofrendo porque Deus está batendo na sua porta. Ó, vem. Deus está permitindo o seu sofrimento para você despertar, para você dar ouvidos à voz dele. É uma batida que Deus faz na porta do seu coração. Agora, a vida é sua, você que tem que decidir se aceita ou não o convite dele. Mas, se você for humilde, bicho, aí é que é problema. Eu sou sincero, mas em questão de humildade, eu não sei, sabe? Eu sou uma pessoa formada, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou uma pessoa que, poxa, é conhecidíssima nas redes sociais. Como é que eu vou me expor? Tá bom, você não se expõe porque você é orgulhoso, você é petulante, você está sofrendo, mas continua de salto alto. Sim ou não? Você quer o favor de Deus, mas não quer se sujeitar à palavra dele. Então, minha filha, minha amiga, meu amigo, eu não posso fazer nada. Mas se você for humilde para dizer sim, eu vou dar uma chance para Deus. Se você for humilde e inteligente, você vai dar uma chance para Ele e você vai ver a mudança na sua vida. Nós vamos fazer a oração, inclusive eu quero que você prepare um copo com água, coloque aí em cima do seu rádio, seu receptor, para que depois da oração você beba dessa água, tá bom? Mas nós vamos a um intervalozinho e voltamos já, com a chamada do que vai acontecer esse final de semana aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Depois de uma semana exaustiva e estressante, um lugar especial, onde encontramos força e paz para o nosso interior. No primeiro dia da semana, pessoas de todas as partes se encontram neste lugar para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos, lutas e desafios. Logo cedo, às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra de Deus. As primeiras horas do dia dedicadas ao Altíssimo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Às 9h30 da manhã, uma reunião completa. Fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos. Com respeito à família, a gente tem que usar a fé. Não é bater de frente com o seu familiar, é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele. E ao cair da tarde, o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus
às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto. Se o que você está fazendo não condiz com a palavra de Deus, então você tem que nascer de novo. Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Você que deseja agora orar comigo, aproxime-se do seu televisor, do seu rádio, e coloque a sua mão junto com a minha. Pela fé, vamos dar as mãos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra que o que duas pessoas ligarem na terra será ligado nos céus. E eu, agora de mãos dadas com essa criatura, eu determino que o sofrimento dela acabe agora. Há pessoas que não têm mais lágrimas para derramar. Tamanho é o sofrimento que ela enfrenta. Pessoas que sofrem desde a infância. Pessoas que entraram em depressão, em angústia. Ultimamente o céu, o colorido do mundo, ela não vê mais. É como se para ela o mundo fosse preto e branco, cinza. Ela vive aprisionada dentro dos seus próprios pensamentos, tristeza profunda, síndromes. Cada hora, meu Deus, nesse mundo que nós vivemos, cada hora parece uma síndrome nova, um problema novo. Cada hora é uma situação diferente. A depressão que tem matado tanta gente já é considerada uma doença normal. Há pessoas que já acham normal ter depressão, mas o Senhor arranca a depressão, porque nós sabemos que é um espírito maligno. E agora, de mãos dadas com essa pessoa, nós combatemos esse mal, esse espírito de trevas, de morte, de angústia, de suicídio, de automutilação. Esse mal que faz essa pessoa se sentir para baixo, essa mãe que não tem alegria de cuidar do seu filho, essa esposa que não tem mais alegria de cuidar do seu marido, ela está entregue à situação e a cada dia que passa, o casamento está piorando mais, a família está se separando mais. Oh, meu Deus, que agora a minha voz seja o teu poder chegando nessa casa e assim como ela toca no rádio ou na tela do televisor, ou do computador, que seja o Senhor também tocando nas mãos dela para arrancar todo o mal, para arrancar esse espírito que tem feito ela sofrer. Em nome do Senhor Jesus, espírito de trevas, de depressão, de angústia, saia dessa pessoa e que ela receba a luz que vem do alto. Eu abençoo agora essa casa, esse casamento, essa família. Eu entrego essas pessoas que oram conosco. Eu entrego em tuas mãos, meu Deus. Ouve o pedido que ela te faz nesse momento. Em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, fale com Deus aí agora. Pode falar com Deus. Pode apresentar a Ele os seus pedidos. Ele ouve a sua oração. Ele não está indiferente
a você. Não pense que você não é ouvido, ouvida nesse momento. Pelo contrário, Deus ouve o que você fala. Responde, meu Deus. Eu sei que há pessoas orando agora de dentro de um hospital, de um presídio, de uma cela fria ou quente, de dentro de uma mansão, de uma cobertura luxuosa, ou de dentro de um barraco de favela. Ouça e responda essa oração. E quando terminarmos aqui esse momento, e ela beber da água, ela já perceba a paz, a diferença. Nós, de mãos dadas pela fé, ligamos essa bênção na vida de todos. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, olha, eu creio na bênção de Deus na sua vida. Você crê também? Então você pode perceber agora, aí onde você está, algo mudar dentro de você. Se você preparou, beba com fé. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu tenho certeza que Deus está aí com você para mudar, a partir de agora, essa situação. Nós temos falado, tanto nas orações, como o bispo tem falado na mensagem, sobre esse mal chamado depressão, que tem acabado com muitas pessoas. Por incrível que pareça, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. E o Brasil é um dos países onde mais acontece suicídios. É o 8º país com o maior número de suicídios. Por isso, antes que o pior aconteça, busque a Deus. Procure hoje ainda uma igreja universal do Reino de Deus. Participe de uma reunião, converse com o pastor. Não fique apenas se apoiando na oração que nós fazemos aqui. A oração é boa, faz o bem, traz paz, traz alívio. O copo com água traz uma bênção para você, mas não resolve o problema. É para que você tenha forças e chegue até o universal. Tá certo? Inclusive, eu quero lembrar que domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos ministrando uma reunião de ensinamento com o estudo do Apocalipse. Os sinais da volta do Senhor Jesus nunca estiveram tão evidentes. Nesse domingo, você vai saber mais sobre isso. Dentro da reunião teremos o momento da cura, o momento dos milagres, a busca ao Espírito Santo. E também estaremos, antes da reunião, a partir das 5 da tarde, realizando essa unção aí, ó, a unção da bênção da família. Aqui no Templo de Salomão, nós realizamos esta unção todo domingo. Eu e a minha esposa ficamos ali na entrada principal do templo, a partir das 5 até 10 para as 6. Você é o meu convidado especial. Uma atitude de fé mudará toda a sua história. Repito, não tenha essa oração como uma muleta, como uma bengala que você fica se apoiando. Deus quer fazer você andar, você correr. Deus quer fazer com que você seja amanhã um dos testemunhos como esses que foram mostrados aqui. Depende de você. Deus abençoe. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.